Neste vídeo vamos ver uma resolução de um problema clássico que envolve a lei de Faraday e a lei de Lenz, a indução eletromagnética. Dominar a física e desvendar os seus segredos. Temos uma espira quadrada de um material condutor de lado A igual a 2 metros e com uma resistência total de 20 ohms. E essa espira está ligada a uma bateria de 20 volts. Como podemos ver na imagem, metade da espira está imersa num campo magnético que é perpendicular ao ecrã e que aponta para fora do ecrã. E o módulo desse campo magnético varia de acordo com esta expressão, em que o campo magnético está em Tesla e o tempo está em segundos. E pretendemos saber qual é que é a força eletromotriz resultante no circuito e pretendemos também saber qual é que é a corrente que passa no circuito e qual o sentido dessa corrente. FTO é do subscreva e não se esqueça de carregar no sino. Vamos primeiro então recordar o que é a lei de Faraday. Se tivermos um determinado circuito fechado de um material condutor, consideremos que este circuito define uma área que está aqui no plano do ecrã. Se por esta área passar um determinado campo magnético B, por exemplo assim, perpendicular ao ecrã e a apontar para fora do ecrã, existe um determinado fluxo através desta área. E esse fluxo que é igual, como já vimos, nomeadamente para o caso do fluxo do campo elétrico relacionado com a lei de Gauss, é dado em que este dA é uma quantidade infinitesimal de área, que é dada por isto, que será um vetor que aponta também para fora do ecrã. Este fluxo é através de uma superfície que não é fechada. Contrariamente ao que acontecia para a lei de Gauss, em que o fluxo do campo elétrico através de uma superfície fechada, aqui este fluxo é através de uma superfície que não é fechada, como esta que está aqui representada. O que a lei de Faraday diz é que se este fluxo variar, isto é, se esta quantidade for diferente de zero, isso vai implicar que apareça aqui neste condutor que delimita esta área uma corrente. E essa corrente surge porque vai ser induzida uma força eletromotriz. A corrente que vai surgir pode ter este sentido ou este, mas a lei de Lenz que nos indica qual é o sentido desta corrente. A lei de Lenz, ao fim e ao cabo, é este sinal menos que aparece aqui assim, que nos indica que a força eletromotriz induzida vai ser de tal forma que vai provocar uma corrente que cria um campo magnético. Quando temos uma corrente a passar numa espira, estamos a criar um campo magnético. Esse campo magnético vai contrariar a variação do fluxo magnético. Por exemplo, se este fluxo estivesse a aumentar, e se esse aumento se devesse ao aumento da intensidade de B, por exemplo, isso significaria que a corrente que era induzida nesta espira teria que produzir um campo magnético que contrariava o aumento deste campo magnético. Isto é, o campo magnético induzido, se este estivesse a aumentar, o campo magnético induzido, devido à corrente que era induzida, devia de ser neste sentido. Isto é, a corrente que apareceria no circuito teria que produzir um campo assim. E essa corrente só podia ser esta assim. Ora, aqui no nosso problema em concreto, nós temos este campo magnético que é perpendicular ao ecrã e aponta para fora do ecrã e cujo módulo varia desta forma que aqui está. Mas o campo magnético só atravessa metade da espira. Logo, quando nós vamos calcular o fluxo, o dA vai apontar para fora e, portanto, o fluxo do campo magnético através da espira, como o campo magnético é paralelo ao dA em todos os pontos e é igual em toda a área por onde passa, isto reduz pura e simplesmente a onde esta área é metade da área definida pela espira quadrada, isto é, metade da área do quadrado de lado A. Isto, ao fim e ao cabo, é
em que este B é dado por esta expressão aqui. Ora, quando nós vamos fazer a taxa de variação deste fluxo, obtemos um valor negativo, o que significa que o fluxo está a diminuir. E o fluxo nesta situação está a diminuir porque o módulo ou a intensidade do campo magnético está a variar. Se olharmos para a espira de perfil, isto é, no plano onde ela está, a espira será qualquer coisa assim. O dA, neste caso o A, que é constante, que ao fim e ao cabo é um vetor que tem a mesma direção do dA, no mesmo sentido, e a intensidade é A minúsculo sobre 2. Temos aqui o campo magnético B, e o que está a acontecer é que o fluxo está a diminuir porque este B vai diminuindo. Portanto, a corrente que vai ser induzida na espira vai ter que ter o sentido para produzir um campo magnético induzido que contrarie a diminuição deste. Isto é, o campo magnético induzido terá que ter esta direção e este sentido. Nesta representação aqui, o campo magnético induzido terá que ser assim. Para termos um campo magnético assim, teremos que ter uma circulação de corrente induzida na espira que seja assim. Isto é, a tal força eletromotriz induzida. Esta força eletromotriz induzida é a força eletromotriz responsável pela corrente induzida. Eu agora não estou aqui a pôr o sinal menos, porque o sinal menos da lei de Lenz só me está a indicar como é que eu devo escolher a corrente. Eu agora só estou preocupado no módulo da força eletromotriz. Esta força eletromotriz induzida, que não tem unidades de força, tem unidades de tensão, ao fim e ao cabo é a fonte que vai gerar esta corrente que vai contrariar a variação do fluxo. E por isso, ao fim e ao cabo, é como se a variação do fluxo magnético fosse introduzir aqui uma fonte com uma força eletromotriz induzida. Portanto, ao fim e ao cabo, o valor desta fonte, se formos substituir o A por 2 metros, vamos obter o valor de 1,74 volts. A força eletromotriz resultante no circuito passa a ser 21,74 volts. Para determinar a corrente que atravessa o circuito, basta usar a lei de Ohm, isto é, em que este I é a corrente que está aqui agora a passar, que quando vamos substituir os valores, o R por 20 ohms e a força eletromotriz total por 21,74, obtemos uma corrente de 1,087 amperes. É interessante verificar que, se não houvesse variação do fluxo magnético, a corrente que teríamos a passar no circuito seria apenas 20 volts a dividir por 20 ohms, isto é, seria 1 ampere. Portanto, a variação do fluxo magnético vai incrementar a corrente de 87 miliamperes. Espero que a resolução deste problema tenha ajudado a clarificar algumas dúvidas que eventualmente ainda existissem sobre a lei de Faraday e a lei de Lenz. E se gostaram desta resolução, se vos foi útil, não se esqueçam de deixar o like aqui em baixo. E caso queiram continuar a ver vídeos deste género, se ainda não o fizeram, subscrevam o canal aqui em baixo. E para não perder nenhum vídeo que venha a ser publicado, não se esqueçam de carregar no sino e escolher receber todas as notificações. E já sabem, não se esqueçam. Bom estudo, bom trabalho. Isto é, o campo magnético induzido, terá de ter